ele tem que ser capaz de fazer as escolhas, ele quer se diferenciar, ele precisa ser diferente, né? O Zimmel, por exemplo, vai argumentar que isso é, numa sociedade de multidão, de base igualitária, isso, por exemplo, está no princípio da necessidade do sujeito aparecer, do sujeito ter visibilidade, do sujeito ser celebrado, né, fenômeno que hoje a gente entende sem dúvida nenhuma, essa necessidade de você ser pensado do anonimato, nem que seja, Andy Warhol falava em 15 minutos de fama, a gente hoje fala em 15 segundos, né, para a gente ser justo, nem que seja para os seus 15 segundos de fama, né, mas isso é um processo histórico em construção. Então, o Zimmel vai trabalhar a ideia de que você tem duas questões chaves para você entender isso. A ideia do projeto, né, entendida aí, o Gilberto Velho vai apontar assim, como escolha deliberada visando um fim, então tem algo relacionado à racionalidade da modernidade ocidental, e uma outra dimensão, que é a dimensão da metamorfose, que é não tão atrelado às funções sociais pré-modernas, não tão fixo aos papéis tradicionais, aos lugares tradicionais, né, os lugares demarcados pelas relações, como vai falar Weber, afetivas e tradicionais, mais ligados a um projeto racionalista, ação social visando um fim, ação social visando um valor, você podendo se mexer, esse sujeito moderno vai poder desempenhar, aí eu estou falando exatamente como Weber e Zimmel vão falar, né, papéis sociais incorporando mais algo que é da natureza humana, que é poder ser um ator social. Então, ser um ator social não é da modernidade, mas, com certeza, isso se ganha uma força, ganha uma expressividade, que a modernidade, principalmente a partir dos ideais liberais, vai flexibilizar. Então, esse indivíduo que desempenha papéis, ele vai, pegando também o sentido do Goffman, ele vai apresentar personas públicas, máscaras públicas. E ele vai dispor para isso de várias estratégias. Nesse sentido, a construção do estilo de vida passa a ganhar uma flexibilidade que não tinha antes. Você vai poder operar, né? Eu quero voltar um minutinho só à explicação weberiana, porque ajuda muito a gente a entender. Diz Weber, toda ação social é significativa. Se ela é significativa, ela produz sentido. Se ela produz sentido, é porque você tem um signo ali que depende de interpretação, então, ou compreensão, como vai falar o Weber. Nesse sentido, se aquilo é uma construção sígnica de sentido, né, de significado, eu vou operar com os signos das mais diversas formas. A cultura do consumo, ou não quero usar essa expressão ainda, mas a sociedade do consumo, nesse momento, ela começa a ganhar uma outra expressão, depois vai se consolidar a partir dos anos 50, que ela vai fornecer, ela é a mídia, né? O mundo do consumo, o mundo dos bens, seguindo lá o argumento da Mary Douglas. Né? Os bens servem para várias coisas, mas servem principalmente para produzir sentido. O mundo dos bens e o mundo da mídia vão fornecer um enorme repertório imagético, sonoro, né, expressivo, e material para a construção simbólica dos significados. Então, nesse sentido, o que é típico da modernidade é primeiro, essa flexibilização, essa metamorfose em relação aos papéis sociais, poder dispor mais dos papéis sociais. Né? Uma vez, uns anos atrás, eu publiquei um artigo até aqui, na revista da SPM, sobre a questão do estilo de vida na modernidade. Eu uso, por exemplo, a questão da figura do Jack Estrupador, né, que para mim é um elemento chave para entender esse processo. É o sujeito que está imerso na multidão, pode ser qualquer um. E, segundo a Patricia Highsmith, um dos seus livros, Jack Estrupador teria sido um grande artista da época, que é o Walter Sickert, que teria usado exatamente esse potencial de metamorfose para poder desempenhar esse papel. Ela tem um livro sobre isso, A Verdadeira Identidade de Jack Estrupador, em que ela argumenta. Mas uma das coisas que ela vai argumentar é que o Walter Sickert era conhecido no seu círculo como um sujeito que se reinventava em termos de papéis sociais. Ele gostava de se passar por pobre, por mendigo, ele gostava de vestir roupas e parecer outra coisa. Isso é algo que é realmente fortíssimo, num certo momento, em relação às mudanças de perspectivas, e que só o anonimato das grandes cidades vai permitir que você disponha, jogue com os diversos instrumentos, as diversas formas de capital, para poder criar, reproduzir, mudar, reinventar estilos de vida. Tá? Então, nesse sentido, eu estou entendendo que a construção do estilo de vida está associada a uma espécie de jogo de representação. Né? Vou usar a palavra representação aqui, não vou entrar em polêmica, não, okay? Mas vou usar no sentido mais durkheimiano possível. Representação como uma espécie de fala simbólica autorizada moralmente, em que você pode, de certa maneira, dispor do conjunto de signos para criar, constituir identidades. Tá? Bom. E aí, também nesse sentido, a importância, só para fechar esse raciocínio, tanto de uma
emergente, né? Ontem falamos aqui, alguém estava falando, a professora Gisela, sobre a questão dos lojas de departamentos. Né? Então, a mudança que você tem na esfera do consumo e a mudança que você tem na esfera midiática, principalmente com a entrada em cena dos veículos que trabalham com imagem. Tá? Bom. E uma última observação sobre o estilo de vida, também usando o Zimmel, porque é importante para a gente, essa construção do estilo de vida ela não se dá fora de restrições. Né? Por maior que seja a flexibilidade, e é claro que a modernidade, na sua fase mais, nas suas diversas fases, na sua fase mais recente, mais tardia, mais adensada, flexibilizou muito isso, sem dúvida nenhuma. Sempre, quando eu vou falar isso, os alunos sempre fazem aquela descrença, eu sempre falo, poxa, se uma mulher, ser um gay no século XIX já era complicado, né? No imaginário, pensou Oscar Wilde, por exemplo, agora uma pessoa que muda o seu sexo é impensável no século XIX. Tá? Só para a gente também não ficar divagando. Claro que a liberdade não é plena hoje, mas comparativamente houve uma flexibilização no Ocidente globalizado muito mais forte. Okay? Mas, mesmo nesse momento, vou usar outra expressão do Zimmel que eu gosto muito, eu podia falar em luta de classe, não, eu não vou falar, vou usar o Zimmel que for mais fácil. Ele vai dizer que toda liberdade de escolha projetiva se dá dentro de campos de possibilidades, campos de possíveis. Mas os possíveis eles vão variar. Alguns campos são mais amplos, né? Eles se ampliam mais, outros são mais restritos. E aí as variáveis que fecham ou abrem os campos têm a ver com classe, têm a ver com gênero, têm a ver com etnia, têm a ver com credo, têm a ver com raça, têm a ver com geração. Okay? Então, não é possível vivenciar essa dimensão projetiva que a modernidade oferece de forma igualitária para todo mundo. Certo? Embora, enquanto projeto, a modernidade se construiu em cima disso. Okay? Bom. E os jovens? Eu vou chegar nesse momento. Né? Os jovens vão ser agentes fundamentais nesse processo da paulatina assim, abertura dos campos de desconstrução, porque a sua consolidação, como eu estou tentando argumentar, vai se dar no mesmo contexto da consolidação da cultura midiática e da cultura de consumo. Né? E aí, como expressões mesmo de cultura, né? Se a gente entender que a dimensão, a ideia da expressão cultura do consumo, cultura jovem, cultura midiática, cultura das mídias, vamos falar o Kellner, está associado cada vez mais a uma evidência, uma turbinação do caráter simbólico dessa produção. Né? Então, quando você vai usar essa expressão, os teóricos quando passam a falar em cultura do consumo e não em sociedade do consumo, ou não falar em cultura das mídias e não em indústria cultural, sociedade cultura de massa, sociedade de massa, a ideia das expressões de cultura, esse é o argumento do Robert Baum, no seu capítulo Revolução Cultural, quando vai falar dos jovens, da cultura jovem. É porque você já está lidando com um universo de forte produção material, mas que o aspecto exatamente simbólico, significativo, ganhou uma dimensão muito maior. Né? O argumento mais extenso disso, mais duro disso, é o argumento do Baudrillard, de que esse momento é o momento em que você vai realmente descolar, inclusive, da produção do sentido para um universo de signo pelo signo, né? De que o signo tem mais valor do que o próprio sentido. Também não vou falar disso aqui hoje, mas isso é uma interpretação possível. Mas, de qualquer maneira, o que você tem é um momento muito forte, nos anos 50 e 60, em que 3 formas de expressão cultural ganham uma evidência que foi sendo construída historicamente, mas que aumenta de volume, se turbina nesse momento. Minha interpretação, que acompanha quase todo mundo que trabalha com juventude, é que esse é um momento chave, porque a entrada desse ator em cena dá materialidade ao espírito do tempo jovem, de uma forma muito, muito gritante. Né? Eis o sujeito. Certo? Temos aqui um espírito que é moderno, renovar, ir contra a autoridade, negar a tradição. Eis o nosso homem, eis o sujeito. O sujeito é esse jovem em cena. Claro que isso constrói historicamente, não é? Né? Mas usando o argumento da Ana Rita Kell, que eu acho um argumento muito legal, no início do século XX, um jovem de 25 anos se vestia como seu pai de 40. Parecia muito pouco com seu irmão de 18. Então, você tem um período de juvenilização muito curto. E à medida, obviamente, que por diversos fatores, tá? Crise da autoridade paterna, esse argumento do Morin, certo? Você perde o paradigma do pai, a morte de Deus. Então, a minha aluna fez um post assim, ela falou, posso falar da morte de Deus para falar de juventude, minha bolsista? Eu falei, pode. Fez um post no blog.
Ela argumenta que a morte de Deus nietzschiana é a morte do pai. Eu falei, ótimo, argumento ótimo. Tá? Enfim, tem razão. Tá? Eu nunca tinha pensado nisso. Adora, aluno adora. E sempre vem com uma coisa nova para me fazer pensar. Né? E é o argumento do Morin é que você tem a morte da figura paterna, o paradigma. Você não tem mais o pai com quem se identificar, então você... Esse é o argumento Morin, tá? O argumento está aqui. Mas, sem dúvida, você tem, principalmente para a classe média, vamos pensar aqui para a classe média, uma extensão do tempo de ser jovem, com a universidade, a ampliação do tempo que você é estudante, a moratória social, né, como alguns autores vão falar, aumenta, você fica mais tempo devedor dos seus pais, mas, para compensar, você não necessita tão rapidamente encarar o que se entende por vida adulta, trabalhar, cuidar da casa, ter filhos. Okay? E, para as camadas mais pobres, é um momento muito mais problemático, né? Porque você tem, primeiro, um alargamento de possibilidades e, ao mesmo tempo, um estreitamento de possibilidades. Né? Então, você tem a necessidade de romper com a figura paterna, mas esse é o argumento, por exemplo, dos estudos de Bergman, que vai separar as subculturas das contraculturas. Eles vão argumentar que as subculturas juvenis dos anos 50 e 60, ligadas aos movimentos de filhos de operários e tal, são subculturas porque estão muito presas à cultura paterna, seus limites para você se soltar ainda são muito, muito tênues, ao contrário dos movimentos, isso também é outro argumento que eu não vou discutir, que estou apresentando, ao contrário dos movimentos contraculturais, que seriam mais tipicamente de classe média, isso é Bergman argumentando, em que você teria uma condição de lutar mais contra a cultura paterna, né, se descolar mais dela, mas tanto faz esse argumento, o que me interessa é que, nesse momento, você tem uma efervescência de formas de representação ligada ao juvenil. Okay? As subculturas, as contraculturas, enfim, você tem uma entrada em cena de ele não estava em cena como vai estar depois, que ele não vai ser o protagonista e não vai se colocar como essa ideia de juventude, né, de certa forma. Okay? Essa ideia, quando ela se consolida, ela vai se dar dentro de sentimentos muito ambíguos, como eu falei no início. Uma parte você vai ter aí uma ideia de admiração, até porque isso coroa o espírito do tempo. Né? Você não pode negar totalmente aquele sujeito. Você tem uma certa parte dos pedagogos da educação incentivando, reconhecendo, tem um lugar de resistência, que, a meu ver, vai ser chave para valorizar esses jovens. Essa ideia do Maio de 68 vai ser um símbolo para isso. Eu tenho para mim que isso é uma praga para os jovens de hoje, tá? Depois eu vou argumentar. Okay? A maior punição que eles podiam ter sofrido é esse negócio de mais de 68. É uma maldade sem fim. Mas sou eu resmungando. Tá? Porque o resto da vida vão cobrar isso deles. Eles podem resistir de outras formas possíveis. E o meu argumento no final é isso. Certo? Um pouco do meu argumento é: tem formas de resistência que são formas de resistência, que não necessariamente tem que passar por 68. Mas, coitados, vão ser crucificados o resto da vida. Okay? Isso vai, obviamente, que ali é o símbolo maior desse espírito do tempo moderno, né? Você resistir mesmo contra a autoridade, enfim. E, ao mesmo tempo, ou junto, ou separado, você tem sentimentos de rejeição, de ridicularização, de discriminação, de repressão. Né? Bergman também vai trabalhar com a ideia do pânico moral, certo? Você tem um temor das gangues, principalmente jovens de periferia, que é algo que acompanha muito fortemente até hoje a associação entre juventude e classes perigosas. Né? Que se está construindo também. Então, ao mesmo tempo que são os heróis da resistência, são os baderneiros perigosos. Então, é uma coisa muito ambígua que você constrói. Ao mesmo tempo, são um pouco ridículos, você não leva muito a sério, você desclassifica, fala, isso é uma fase da vida, depois vai... Né? Então, você tem uma série de jogos representativos que vão ser disputados. Né? E aí, nesse sentido, a mídia, por exemplo, daqui a pouco eu falo do consumo, passa a ter um lugar muito chave nesse processo. Porque também a relação dela, dos jovens com ela, e delas com as estratégias midiáticas, e delas com os jovens, também são muito ambíguas. Porque, se, por um lado, a mídia, de certa maneira, vai ser fundamental para a cristalização de estereótipos, vai tomar para si o direito de representar, né, e a grande briga, uma série de músicos vão falar isso, os jovens não são representados na mídia, ela não sabe nos expressar, então você tem uma grande discussão sobre isso. Então, ao mesmo tempo que elas vão fazer desse jovem grande público-alvo, sistema representacional, aí todo cinema hollywoodiano, eu não quero me alongar aqui, senão não vai dar tempo de eu falar isso, isso é uma outra coisa típica, os alunos falam comigo, eu preparo várias folhas, aí quando eu vejo o tempo acabou, eu estou na segunda ainda. Então, deixa eu acelerar, não ficar dando muito exemplo. Esse é um problema da antropologia, a gente ficar contando história. Vou cortar aqui. Mas, enfim, a questão do cinema, certo? A própria questão da música, aí tem vários caminhos, eu vou pular aqui.
Mas também os jovens se apropriam dos formatos midiáticos, muito fortemente. Um exemplo que eu sempre dou, posso dar vários, tá? Mas grande parte da juventude de 50 e 60 se constrói em cima de slogans, e slogans é a linguagem publicitária, eles vão saber usar a linguagem publicitária. Assim. Vou voltar aos passarinhos não tão inocentes do Everardo ontem aqui. Certo? Ninguém está também tão inocente na história. E usar os formatos, expressar via música, né? Eu acho que, nesse sentido, você tem uma convergência muito grande entre a cultura midiática dos anos pós-anos 50 e cultura jovem. Elas são muito midiáticas e muito sonoras, as duas. E os jovens entendem muito facilmente isso. Isso são formas de expressão. Não falo que eles fazem de forma consciente, mas claro, também não sei, não estava lá, ok? Mas hoje, quando eu vou, por exemplo, já adiantando para campo, lá na Baixada, eu entrevisto os meninos que fazem música, que trabalham com documentário em celular, isso aparece de forma consciente, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Assim, aparece discursivamente várias vezes. Quero usar a mídia para lutar contra formas de representação de jovens que não me dizem respeito. Isso não sou eu inferindo, não. Isso aparece na fala. De meninos que têm uma escolaridade baixíssima. Então, eu entendo que isso foi se construindo também como uma rede, um jogo mesmo de estratégias. Né? Ou, para usar a expressão do setor que eu gosto, quem tem a força usa estratégia, quem não tem usa tática, usa astúcia. Né? Joga com o que dá, não é isso? Vai seu jeito lá. Né? É um pouco engraçado, ontem o Everardo está falando do pensamento selvagem, semana passada eu dei o pensamento selvagem uma parte para os alunos lerem, não tinha nada a ver com ela, eu enfiei na cabeça deles, porque tem uma coisa da cultura desses jovens que eu trabalho que é muito bricolé. Eles se viram mesmo nos 30, eles pegam coisas de tudo que é lugar para dar um jeito de criar. Então, não tem. Vou dar um exemplo rápido, sabe? Já inventando uma história no meio. Mas um grupo que eu trabalho na Baixada é ponto de cultura do governo. Recebeu 200 mil em equipamento, enraizados lá em Morro Agudo. Eu sou bastante fã deles. E eu sou fã invejosa, tá? Eles fazem tudo o que eu gostaria de fazer se não tivesse ido para a universidade. Trabalham cultura popular, fazem movimento de rua, tudo, tá? Estou inveja profunda, tá? Tudo errado, queria ser eles, enfim. E eles ganharam esse edital.